Estamos começando mais um Brasa Motoshop. Eu, Pierre William, junto com o Thiago Ramos. Já estamos com a mesa posta com um banquete de ideias, uma boa carne grelhada. E hoje, rapaziada, eu vou deixar pro Thiago Ramos apresentar esse grande homem que está ao nosso lado aí, cara. Isso aí. É com grande alegria que trouxemos hoje aqui, além de amigo, além de cliente da loja aí também, um brotherzão de muitos anos, acho que mais de 10 anos já, desde que a gente se conhece. É Igor Zimvelski Martins. Eu não sabia desse Zimvelski aí, que é o sobrenome dele do meio, um sobrenome difícil, mas polonês, né, pelo que ele disse. Mas enfim, ele que é policial militar e veio hoje trazer um pouco das suas histórias, contar um pouco da história dele, também da história na Brigada Militar, enfim. Contigo, Igor, te apresenta aí, depois a gente começa a bateria de perguntas. Então tá, boa noite, é um prazer estar aqui na presença dos amigos. Conheço aí o Lucas há mais de 10 anos, agradeço o convite a vir a essa honrosa mesa. Meu nome é Igor Zimvelski Martins, então eu tenho 31 anos, sou policial militar há quase 13 anos, sou natural de Sapiranga, minha família é toda das missões aí do interior, vieram para Sapiranga e por amor à profissão aí decidi ser policial militar. É isso aí. E hoje, assim, cara, a gente começar te perguntando, eu não sei se hoje é da mesma forma que era na tua época, mas para o cara se tornar hoje um policial, além do concurso, o que o cara precisa ter de aptidão, assim, ou, enfim, passa no concurso e depois? Então, são 5 etapas, né? Aí, inclusive, está aberto o concurso aí, para quem possa interessar. São 5 etapas, primeira fase intelectual, depois exames físicos, testes de saúde e parte psicológica, né? Sim. Mas segue praticamente a mesma coisa que foi para mim. E aí o cara tem, não sei se todo concurso, mas o cara tem 2 anos, que é o probatório, né, que eles chamam? São 5 agora. 5 anos, período probatório. Ali tu vai gerando pontos, né, conforme o teu desempenho e para ti ser realmente ter a tua estabilidade, né? E tem muita gente que acaba saindo nesse período probatório? Sim, por questões disciplinares é mais difícil, assim. É mais por tu decidir fazer outra coisa da vida, né? Daqui a pouco não é para ti. O pessoal aí, hoje em dia entra bastante concurseiro, digamos assim, pessoal que quer experimentar esse mundo, às vezes, né? Quer fazer concurso, ter uma estabilidade, ver como é que é. Aí acaba fazendo e acha que não é para ele, muda de ramo, né? Só uma perguntinha. Ponto da carne. Eu gosto mal passada. Mal passada. Mal passada. Perfeito. E assim, ô Igor, e para um novato, assim, quais as dicas que tu daria? Assim, o cara é novato, o cara entrou na brigada hoje, está no período probatório dele, o que o cara tem que cuidar, o que o cara tem que fazer, o que o cara... Assim, bem sincero, Lucas, eu na minha opinião, né, eu acredito que isso já começa antes de tu entrar. Na minha opinião, tu tem que querer servir, tem que querer aceitar essa mudança de vida, né? Que é uma mudança de vida. Tu vai viver o militarismo, as regras, um respeito, uma diferenciação. Tu vai ter que se portar diferente em lugares que tu vai ter que se afastar talvez de alguns amigos que tu tinha antes, assim como tu vai conhecer outros amigos, outra realidade. Então, é uma mudança de vida, tu tem que estar primeiramente adepto a isso, né? A aceitação dessa mudança de vida. E outra, basicamente, ser quem tu é. Tu não, eu sempre costumo dizer assim que muita gente diz, a farda, antigamente se tinha aquela coisa, não podia encostar. Mas não, assim, tu tem que ser quem tu é. Se é aquela pessoa humilde que tu sempre foi, o jeito que tu é, tu não vai mudar nada. Pelo contrário, tu vai ter mais responsabilidades e ter que administrar isso. Então, basicamente, ser quem tu é, ser honesto, humilde, tranquilo, ter o bom senso, ter o caráter, né? É basicamente isso. Sim, e hoje tu me falou que trabalha na Força Tática, que é no 32º Batalhão, ali em Sapiranga, e ele cuida de 12 municípios, e basicamente vocês seriam
um batalhão de elite aqui da região? É uma força auxiliar, digamos assim, né? A gente tem o comando regional aqui, do Vale dos Sinos, que é dividido em 3 batalhões. O batalhão fica em São Leopoldo, outro em Novo Hamburgo, e o 32º, que é o meu, fica em Sapiranga. E aí cada batalhão tem as suas cidades para cuidar. E cada batalhão tem a sua força tática, que é uma força auxiliar, que auxilia as ocorrências de maior gravidade, que auxilia onde está dando mais problema, no tal município, a gente é deslocado para lá, atuar especificamente em tais bairros, monitora muita movimentação de indivíduos à margem da sociedade, ali naquela região, e a gente atua de maneira mais específica em um grupo, né? Um grupo especializado. E é uma outra função dentro da brigada, né? Mais específica, que também tu tem que querer estar lá, estar disposto a ser chamado a qualquer momento, a ter uma escala que pode mudar a qualquer momento. A tua família também precisa entender isso, sim, né? Sim. E tem que No caso, vocês não têm uma carga horária. Até tem, mas no momento que eles precisam dessa operação, eles chamam vocês e vocês têm que ir. Isso, aceitar. A gente tem a carga horária, tudo certinho, mas a gente tem a gente sabe que isso pode acontecer. Vai ter uma operação amanhã, 5 horas da manhã. Ok, todo mundo já está ciente. É diferente do policiamento ordinário, que a gente chama o normal, que tem a sua escala prevista já para o mês todo, basicamente, né? Já sabe os dias que vai estar. Já sabe certinho, folga, trabalho, folga. Isso, e vocês exato. não, vocês tem vão... essa diferenciação também, né? Entendi. E assim, cara, uma dúvida que eu sempre tive, na verdade, os policiais, eles têm, assim, de tempo em tempo um novo treinamento, passam por reciclagem, ou enfim, assim, daqui a pouco vai ter... Vou chutar um negócio aqui, entrou uma arma nova, vão ter que fazer um treinamento dessa arma, ou entrou um veículo novo, ou entrou um tipo de abordagem nova, enfim, vocês têm esse tipo de curso periódico? Sim, a gente tem. Tanto nós quanto o pessoal das viaturas ordinárias tem esse treinamento anualmente, e a gente tem, a Força Tática tem um pouquinho mais. Sim. A gente atua com mais, vamos dizer, mais situações. Digamos, precisa um procedimento de choque, que é um protesto, por exemplo. Claro. A gente vai entrar com escudos, com granada. Capacete, capacete, enfim. Por exemplo, a gente teve recentemente agora, a Brigada Militar está adquirindo armas de choque, armas menos letais. Então a gente conheceu a arma, fez o curso de preparação para poder utilizar ela, né? Até qualquer equipamento que a Brigada compra, a gente tem que ir lá e se habilitar, a gente chama, né? Que é fazer a habilitação para estar apto a usar. Essa é uma dúvida que eu tinha, assim, porque normalmente tu tá numa empresa ou coisa assim, vai passar, a tua empresa vai mudar, tu vai fazer reuniões, até mudar, né? Então, era uma dúvida que eu tinha sobre a brigada, né? Mas interessante. E hoje, assim, basicamente o teu dia a dia tem esse policiamento ordinário ou tu não tem? Vocês são mais... tipo assim, em ocasiões específicas, no batalhão, esperando aparecer uma... Não, a gente tem também. A gente tem patrulhas, né, que a gente faz. Hoje a Brigada conta com algumas tecnologias, né, que uma delas é a ferramenta Avante, que a gente chama, onde ela monitora o que está acontecendo em determinada região, cidades, enfim. E aí, o que acontece? Tá dando mais problema na cidade X e X... roubos de carro, por exemplo, ou tráfico de drogas naquele local. A gente é designado para lá. Aí a gente atua de diversas formas, patrulhas, enfim, né? Naquele local. Então a gente fica basicamente direto na rua, assim, né? Nossa, o risco iminente o tempo todo. A tecnologia está ajudando a vocês a combater antes de começar, porque no caso começou o roubo de carro massivo, a tecnologia vai lá e diz, aqui é melhor vocês virem, aí vocês vão lá e... já começa a monitorar, então... Isso, inclusive é feito um georreferenciamento nas ruas, que está acontecendo, nos horários, nos bairros, enfim. Né? E hoje, assim, dentro da tua visão, qual a polícia que tu acha mais preparada do Brasil? Ou é uma pergunta difícil, assim, não tem como... É uma pergunta difícil, até porque, como eu falei agora, né? Cada um trabalha a sua realidade, né? A gente sabe que, por exemplo, no Nordeste... de moto, vamos dizer agora, ninguém usa capacete. E lá é normal.
digamos, em entendi. cidades lá. É outra realidade, né? O que eu posso dizer é que a nossa polícia do Rio Grande do Sul é bem preparada e está entre uma das mais conceituadas, tanto em vários pontos como... fugiu a palavra agora... Não é honestidade, é... Integridade. Ser menos corrupta. A corrupção é uma das que menos tem problemas. Enfim, tanto nas atuações, no crime, ser mais controlado. Mais ostensivo, assim. É uma das polícias que está bem conceituada, né? Do Rio Grande do Sul. Sim. Eu te falei que meu irmão também foi brigadiano e tal. Assim, período muito pequeno ali, mas eu sou um cara que sempre admirei a polícia, né, cara? Porque, independente, qualquer coisa que te aconteça, assim, te assaltaram, te roubaram, te extorquiram, cara, tu vai chamar quem? Não tem Superman, né? Não tem Homem-Aranha. Vai chamar quem? Tem que chamar a brigada, tem que chamar a Polícia Civil. Então, cara, tem que dar moral pros caras, assim, tem que admirar os caras, tem que agradecer pelo serviço que os caras prestam, né? Porque, cara, é um troço de risco, assim. Uma vez eu te falei, cara, não teria... Eu também, não digo que eu sou cagão, mas, cara, dinheiro no mundo eu trabalhei como policial, cara. Porque é um troço, assim, tu imagina o risco, cara, hoje tá conversando, amanhã o cara tá numa operação, num negócio, toma um tiro aí, né? Entendeu? Vou aproveitar o gancho do que ele falou agora aí, o Thiago falou que não é que ele por ser cagão, nem não queria fazer isso nem por dinheiro nenhum no mundo. O que foi que te despertou que tu diz, não, o meu propósito é servir a comunidade sendo brigadiano? O que foi que despertou isso em ti? Então, eu me criei ouvindo as histórias do meu tio, que foi policial, né? Há muitos anos atrás, aí. Até um período que as coisas eram bem diferentes. Até ele pegou parte da antiga Constituição e me criei ouvindo as histórias dele, que passou muita luta, muito trabalho. Trabalhavam muitas vezes sem carga horária, sem hora para voltar para casa, remuneração bem baixa, e sempre se orgulhou muito disso, né? Sempre foi muito assim, digamos, bem quisto assim por todos, por ter se dedicado uma vida a essa profissão, né? E eu desde criança sempre gostava muito de ouvir as histórias dele, e isso foi me encantando cada dia mais, e aí eu pensei, vou tentar. Na época, eu fiz o concurso em 2012, né? Não tinha tanta tecnologia que a gente tem hoje, não tinha nem WhatsApp, não tinha... A internet já era um pouco bem inferior que a gente tem hoje. Fui pesquisar, fui ver, fui me inteirar como é que funcionava e tal, e com 18 anos já consegui fazer o concurso e passar, né? A primeira vez. Entrei bem novo. E basicamente isso, né? Eu vi as pessoas... que gostavam do meu tio por ele ter se dedicado mesmo, tanto sofrimento, tanta luta que ele passou na época, e ele amava essa profissão. Mesmo assim, ele falava de coração que ele gostava daquilo ali. Exatamente. E aquelas histórias que te encantou. Isso. E a gente sempre ouviu desde do meu curso de formação, os mais antigos, né, os veteranos falando que essa farda é uma cachaça. A hora que tu vestir ela, tu vai te viciar, tu não vai querer sair. E é a mais pura verdade, né? A gente entra num universo completamente diferente. É uma mudança de vida, como se fosse uma lavagem cerebral, assim, né? Porque tu tem que se adaptar toda a tua convivência. Mas é aquela camaradagem brigadiana, tu saber que hoje eu vou, em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul, eu vou ter colegas, irmãos, vou chamar de irmão, que vão dar a vida assim como eu vou dar por eles. Vamos batalhar junto, em qualquer lugar que eu vá. Não tem explicação, isso não tem como explicar para vocês aqui, sabe? Realmente é por amor, não é por dinheiro, não é por nada. Tem que gostar mesmo de verdade do que tu faz, né? Sair todo dia sem saber se volta, como o Lucas falou. O medo todo mundo tem que ter, o medo te leva mais longe, né? Tem que ter o medo e tem que amar muito, né? Porque muitas coisas eu desde sempre... E minha mãe, minha família sabe que eu não conto, né? Não conto. Muita ocorrência eu não conto, ela nem sabe. E é melhor nem saber mesmo, que é para estar se preocupando, né? Sim. Mas a gente tem que acreditar no Deus, eu acredito muito em Deus,
e seguir em frente, né? Sim, confiar, né? E confiar, isso aí. E imagina sair de casa para digamos que 99% sai de casa para defender a família dos outros, né? Nem é a tua. Tu tem que amar mesmo, né, cara? Tem que ser do coração mesmo. Essa profissão, acredito, tem que ser do coração. Né? Que tu tá fazendo por pessoas que tu nem sabe quem é. E tu tem que fazer a defesa. Isso é... A gente sempre fala, tu vai sair ali, tu não sabe, daqui 5 minutos eu não sei onde é que eu vou estar. Sim. O rádio vai chamar para lá, vai chamar para cá, eu vou atender, vou conversar desde o morador de rua até o juiz, digamos assim. Não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, né? Sim. Então tu tem que estar preparado para tudo, tem que buscar, eu acredito também, tu tem que buscar esse preparo pessoal, familiar, não ficar esperando só porque a brigada te dê treinamento, por exemplo. Tu tem que estar... Tu tem que ir em busca de melhorias. Tem que querer, tem que te cuidar, tem que te policiar para isso, né? Sim. É uma vida, né? Uma vida completamente diferente, né? Eu acredito. Não me vejo fora da Sim, brigada. agora vestiu a cachaça, no caso. Exatamente. Não me vejo fora. E assim, quando tu te formou, tu começou trabalhando direto em Sapiranga já? Ou... Não, o concurso tu faz e aí por classificação, os primeiros vão escolhendo onde é que vão fazer o curso primeiro, né? Aí eu consegui ficar em Sapiranga, fazer o curso lá mesmo, na minha cidade que eu morava. Então foi em tese mais tranquilo, né? Podia ir para casa, enfim. Tinha colegas que às vezes ficavam longe. E aí depois do curso, aí conforme a tua nota, tu decide para onde a cidade que tu vai, as cidades disponíveis, né? Aí as cidades que sempre tem vaga é Novo Hamburgo e São Leopoldo, aqui da nossa região. E eu fiquei com uma classificação que eu poderia ficar lá numa cidade mais tranquila, né? E aí, não, eu quero ir para Novo Hamburgo. Eu quero ir para lá. Aí escolhi vir para Novo Hamburgo. Em 2013 me apresentei aqui, onde trabalhei 7 anos aqui em Novo Hamburgo, né? Aí depois decidi ir para a Força Tática de Sapiranga, né? Sim. Voltar para lá. E realmente, assim, hoje, da nossa região aqui, São Leopoldo, Novo Hamburgo, mas Canoas também, né? Canoas, pega Viamão, pega Gravataí, essa região também é perigosa. Os índices criminais são bem mais altos, né? Lá, né? Aqui eu falo... Mais próximo de Porto Alegre, pior, eu acho. Acredito que tem aquelas cidades ali, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, né? Até Gravataí, né? Tem índices mais altos, né? Sim. A gente sabe. Mas aqui da volta basicamente Novo Hamburgo e São Leopoldo. Até pelo tamanho da cidade, né? É mais povoada também, né? Sim. Eu entendo. E tem alguma cidade, assim, que seja a Ovelha Negra, assim, que o camarada não quer de jeito nenhum, assim, que é a última opção. Se quiser falar, tudo bem, senão... Ou alguma cidade, assim, que ou... Não que o cara não queira, mas que seja numa escala ali, a mais perigosa... Geralmente o pessoal evita um pouco esses locais ali. Viamão, Alvorada, é o local que... Cachoeirinha ali, até umas partes de Porto Alegre, que Porto Alegre tem vários batalhões, né? Ali, parte de Restinga, Cruzeiro, aquele lado ali, o pessoal, né, se pudesse, evita um pouco. Cara, mas eu vendi uma moto, uma estrada, nem lembro o nome do senhor, um senhor veio aqui, daí ele era de Alvorada, cara. Daí o cara falou pra mim, ó, leva a moto lá, né? Leva a moto pra mim, uma estrada, não foi tão caro, 9 mil reais. E aí eu cobrei do cara, sei lá, me dá mais 300 reais, eu levo a moto pra ti lá. Aí o cara me deu o endereço e levei. Cara, cheguei lá, assim, cara, um beco, cara, uma galera na rua, aqueles bar de vila, assim mesmo, cara, e estrada de chão batido, assim. E aí o tio velho chegou lá, achei que ele ia me fazer um pix, né? E aí ele, me tira uma... E ele, quando eu cheguei lá pra levar a moto, cara, o cara tava bêbado. E ele me tira uma mascada, assim, uns 20 mil, ele diz, tira o teu dinheiro aí E aí eu, cara, fui tirando, assim, e eu tinha entrado num bequinho, assim, pra levar... Eu fui lá com ele, a moto ficou lá fora do beco. E aí ele vem assim, não, então tu leva o dinheiro e tchau pra ti. Daí foi no portão. Daí a mulher dele falou, tu não vai levar ele lá? Eu perguntei pra mulher, tá, mas tem perigo aqui? Da mulher, tem! Ele tem que ir contigo. Eu, meu Deus do céu, cara. Quando eu consegui entrar no carro, assim, me mandei de uma maneira. E ele foi comigo meio se encostando nas paredes, mas foi lá
enfim, me levou lá até o carro, né? Mas eu fiquei preocupado porque a mulher dele disse, tem perigo sim. Eu, meu Deus do céu, né? Sim, Era em Alvorada. até a gente, tem uma coisa, aqui no nosso estado, a gente tem total acesso, digamos assim, a Brigada Militar entra em qualquer lugar, qualquer vila, qualquer rua, enfim. Não é que no Rio de Janeiro. Tem outros locais, que a gente já sabe. Eu tive a oportunidade em 2015 a Brigada realizou uma grande operação no estado todo, onde a gente se juntava, várias viaturas, e ia para uma cidade só, digamos, Viamão, hoje. Alvorada, então eu estou em Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, onde muitas vezes a gente era recebido de uma outra maneira. Muitas vezes houve vários confrontos na época, que o pessoal, né, tem locais bem mais perigosos que aqui na nossa região. Fizeram assim. E tem mais essas operações ou meio que... Hoje em dia já é um pouco diferente, vai mudando, né? Tudo vai mudando. Até porque se ficar sempre fazendo as mesmas coisas, os caras vão acabar... Exatamente, né? Vai mudando um pouco. Cara, que carnezinha boa essa daí. Boa. A mão do assador é melhor. Não, eu sei, é a mão do assador. Só que essa é a paleta que é lá, hein? É desossada essa? A paleta desossada, cara. Pensa na carne boa, cara. Bem macia mesmo. Pensa que eu descobri Mas essa tá carne no com meu ponto, irmão. hein? Essa tá no ponto. E, enfim, meu, e tu fez parte daquela operação também aqui do cara que era esquizofrênico aqui, em Novo Hamburgo, aqui teve uma repercussão nacional, hein? Não foi um dos primeiros a chegar, mas fez parte ali do confronto, né? O que tu pode contar dessa operação, assim, que não vá... Assim, que não fique ruim para a corporação, nem ruim para... Enfim, não tem o que fique ruim, né? Mas o que pode contar, assim, que... eu cheguei lá, tal horário, o que aconteceu ali? Pois é, Lucas, essa ocorrência, né? A gente chama, foi não só para mim, mas para diversos colegas, sem dúvidas, uma das piores que a gente já passou, já enfrentou, inclusive uma das piores do estado, né? Um confronto tão intenso assim, por tantas horas, né? Geralmente não dura tanto tempo um confronto. E um confronto sem refém, né? Verdade, né? Não sabia que o pessoal lá estava vivo depois, né? A mãe O que aconteceu naquela data ali? Eu estava de serviço com a minha equipe em Sapiranga, quando a gente começou a ouvir no rádio, tá acontecendo um confronto em Novo Hamburgo, não se sabia direito o que era ainda, né? Como eu falei antes, a gente tem a Força Tática de Novo Hamburgo e a gente cuida lá, a gente sempre aguarda um pouquinho eles pedirem um apoio, né? Claro. Pra gente apoiar eles. Então a gente aguardou ali alguns minutos, poucos minutos, quando se intensificou então. Falaram no rádio, um confronto e muita informação desencontrada, não sabia o que estava acontecendo ao certo, né? Aí eu falei minha equipe, vamos deslocar porque eles podem precisar de nós. Antes mesmo deles pedir apoio, né? Então a gente já foi vindo. O que aconteceu? Um cidadão com esquizofrenia teve um surto, onde foi chamado pelo pai dele, começou a agredir o pai dele, brigar, discutir, foi chamado pelo pai dele à brigada. A brigada chegou no local, conversou pouquíssimo com ele ali, meus dois colegas que chegaram na hora do fato ali foram alvejados, né? Inclusive os dois perderam a vida ali. Um deles era um grande amigo meu, e a gente fica muito sentido até em nome dele, né? De todos os colegas. Então, posterior a isso, outros colegas foram chegando sem saber muito bem o que estava acontecendo e foram sendo alvejados de um atirador que estava no segundo andar de uma casa, sem saber ao certo aonde ele atirava, de onde vinham os tiros, a gente só escutava o barulho, isso era 10 horas da noite, escuro, um local de classe média alta, casas boas, tudo, uma rua tranquila, deserta, né? Então, eu vindo próximo no local, ouvi no rádio um colega baleado, caído, gritar, não chega aqui onde eu estou, que ele está atirando em todo mundo. Foi então que a gente conseguiu deixar a viatura antes e tentar uma aproximação a pé, né? Chegando no local, é uma cena que
a gente indo a pé, uma cena que jamais será esquecida, bem impactante, onde eu encontrei diversos colegas meus baleados, caídos no chão, Atrás da viatura. guardas municipais, alguns abrigados, outros até desabrigados, pedindo por socorro, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E a gente não conseguia uma aproximação devido o atirador estar efetuando vários disparos em nós. Né? A gente tentava a aproximação, ele atirava intensamente, a gente não conseguia resgatar os colegas. E isso, aqueles segundos, aqueles minutos ali que demoraram, foi os piores assim da minha vida. Então a minha equipe conseguiu se abrigar ali e resgatar um guarda municipal, né? Que estava baleado, alvejado, pedindo por socorro também. O guarda foi ajudar nossos colegas baleados, sem saber, baleados, sem saber o que estava acontecendo e acabou sendo alvejado, né? Porque a guarda municipal também fica bem próxima, né? Bem próximo do local, bem Eles próximo. provavelmente escutaram o barulho e foram lá, né? Sim. Foram lá de sangue doce. Né? Inclusive, eu acho que foi até isso que aconteceu. Eles estavam ali na base, ouviram e foram lá ajudar. E aí, tirando o guarda municipal, eu vi ele ali, tentei conversar com ele já perdendo um pouco dos sentidos. Eu vi que ele estava com diversos disparos no tórax, né? Então foi mais uma sensação bem ruim ali de não conseguir auxiliar muito ele, assim, a não ser fazer o socorro imediatamente, né? A gente conseguiu colocar ele numa viatura da Guarda Municipal para ele ir para o hospital e graças a Deus ele está vivo hoje. Né? Sobreviveu. Perdeu muito sangue e tal, até os médicos falaram que talvez ele não ia aguentar muito mais tempo ali, né? Então, ser útil também é gratificante, né, nesse momento, por mais difícil que ele seja, é o que te motiva a seguir, a continuar. E aí, então, o tiroteio se estendeu, a gente abrigado, trocava tiro, tentava conversar, nada tinha jeito, ele somente atirava. Uma adrenalina muito grande, onde a gente parado ali, abrigado, deitado, muitas vezes, quando eu me dava conta ali que cessava por alguns instantes o confronto, a gente ia perceber, a gente estava suado, né? Escorrendo suor ali. Então, que a gente... até que veio reforço de outros municípios, veio de Porto Alegre, o nosso BOP, para atuar ali também, levaram diversas horas, e a ocorrência se estendeu até de manhã, né? Foi bem complicado. A noite inteira? A noite toda, terminou de manhã a ocorrência. E assim, os feridos ali, em que momento conseguiram, tipo, tirar os feridos ali? Foi também a base de tiro, os caras atirando no lugar que daí começaram a entender onde é que o cara estava, começaram a atirar e ficavam ali assim, sem cessar o fogo e tiravam os caras. Sim. O nosso BOP chegou para fazer essa intervenção, que é uma intervenção de altíssimo risco, né? Onde tu não... Inclusive, tivemos colegas feridos também, realizando essa intervenção, onde simplesmente eles faziam uma nuvem de disparos para tentar ir lá e resgatar um por um, né? Colegas ali alvejados já. Inclusive, os familiares que o cidadão, esse esquizofrênico, alvejou, estavam dentro da residência e foi muito difícil eles conseguirem chegar até lá. Portões fechados, toda a cidade, a casa bem fechada, todo mundo alvejado lá dentro. Até durante já tinha passado algumas horas. Inclusive, ele derrubou 2 drones, né, da brigada. 2 drones, ele atirava muito bem, ele era treinado, enfim. Ele gostava, era um atirador há muitos anos, né? E os drones viram a imagem dos familiares dele lá dentro, deitados, né? E do nada, a cunhada dele manda uma mensagem, chama a brigada, me ajuda que eu tô viva, né? E aí não se conseguia ainda chegar lá neles. Caraca, né? Que tensão, né? Até que o Bob conseguiu abrir o portão e entrar lá, como, repito mais vezes, altíssimo risco, né? Porque o cara atirava a todo momento, ele não parou. E até os caras guerreiros também, antes de nós começar a gravar fora daqui, tu comentou que como ele estava no segundo andar, tinha a laje e o telhado. E a visão deles, então, conta melhor essa história da visão dele que ele tinha e vocês não tinham a mesma visão.
Isso foi um ponto bem crucial, assim, no decorrer de toda essa ocorrência, né? Por ele estar numa casa com 2 andares, protegido por uma laje embaixo, ele tinha uma visão privilegiada e os disparos dele atirava bem, ele tinha visão cabeça, pegou o ombro de colega, ele atirava muito fora dos coletes, né? Ele não atirava nos coletes, ele enxergava bem. E a gente estava embaixo, então a tendência do disparo é subir e não acertava ele, por isso Sim. que também se demorou mais tempo Se alongou a acessar ele. Ele estava muito bem preparado, né, para isso. Ele tinha se preparado, tinha muita munição, tinha armamento e munição, tinha comida, tinha água, tinha tudo, enfim, né? Parecia que é algo premeditado, né? Ele tinha separado comida também pra ele lá no Ele cômodo? tinha bastante coisa com ele pra cara, se manter, né? Ele premeditou mesmo, cara. Ele fez um game. A verdade é essa, um game, cara. E parece que é por aí mesmo. A esquizofrenia total, né? Foi uma das sem dúvida. A ocorrência, vários e desses feridos, assim, a maioria voltou, teve algum que não conseguiu voltar? Não, graças a Deus a maioria voltou já, assim, né? Praticamente todos já estão bem, graças a Deus, estão vivos, né? Porque podia ter sido muito pior a tragédia, né? Foi difícil. E assim, cara, depois dessa ocorrência, depois de todo esse trabalho, assim, o cara vê em filme, normalmente nos Estados Unidos, né? Os caras eles recebem alguma medalha, e aqui tem alguma honraria que tipo o batalhão, o Estado dá pro cara? Sim, eles teve uma reunião, uma homenagem, assim, né, para quem participou. Até o pessoal da CISA aqui de Novo Hamburgo também prestou uma homenagem, até eu participei dessa homenagem que eles fizeram. Mas realmente foi muito triste, assim, sabe? O pessoal foi um clima bem pesado, né? Pelos colegas, pela né? perca dos colegas ali, até pelos colegas que ficaram, as famílias, né? O colega tinha filho pequeno. Pois um mês ali, uma semana, né? Meses, bem pouco tempo, tinha o filho dele, então, um clima bem pesado mesmo, assim, sabe? E é por esse motivo que eu falo que eu, cara, por dinheiro nenhum no mundo eu trabalharia. Porque tu pode pegar, assim, várias ocorrências, umas difíceis, outras mais difíceis, outras mais fáceis, mas tu vai pegar algumas dessas em toda a tua carreira, tu vai pegar, né? Assim, umas mais difíceis dessas, tu não sabe, né? E tu não sabe quando, né? É que nem tá escrito em Apocalipse, né? Ninguém sabe nem o dia nem a hora, ele vem como ladrão. E aí, cara, esse dia vem como ladrão, né? É uma loucura, né? Mas, enfim, tem uma outra história engraçada, né? Mas esse negócio, essa história deixa o cara tenso, deixa o cara tenso, imagina. O cara só de escutar, né? Que nem a minha mãe mora ali perto do Ofersul. Bem pertinho. Ela escutou tudo, mas que nem agora. Eu não vi nem a cena, nem nada, mas que nem ele contando, cara, automaticamente a cabeça do cara vai lá e tenta montar tudo que tá falando, tu tenta montar o cenário. E tu vê aquela. E aquilo te pesa, cara. Tem que tirar o chapéu pra esse cara aí, né? Não, agradecer o serviço desses caras, né? Porque tu imagina um esquizofrênico desse, não tem polícia. Que nem não falando de política, mas tem alguns partidos aí que os caras. Não tem que ter polícia. Tu imagina sem polícia sair um esquizofrênico desse na rua e aí vai fazer o quê? Tá louco. Era uma coisa que eu até na hora ali me vinha na cabeça, tipo, como a gente não sabia que tipo de arma ele tinha, quantos eram também, a gente não sabia. Não sabia, se não tinha dois lá? Enfim, então eu pensava assim, e se esse cara desce atirando rua fora? Tudo bem, ele vai ser alvejado. Em algum momento vai, né? Mas quantos ele pode levar mais junto ainda, né? E de noite, o estampido do tiro, ele tu só ouve e tu não sabe de onde vem. Ele dispersa no carro. Dá um eco ali, muitas casas e tal. E a gente lá de noite, abrigado, enfim, passou alguns dias, a gente voltou no local lá durante o dia, eu olhei assim, chegou pesar, assim, chegou a dar um arrepio, eu pensei, eu tava abrigado aqui, que parecia estar longe de noite, parecia estar bem abrigado, olhando durante o dia, nossa, eu tava muito perto. E descoberto. E
muito tempo a gente ficou Sim, descoberto, né, sim, praticamente. imagina. Que loucura, né, cara? Por ser adrenalina e ser à noite e aquele instinto de ajudar e querer resolver e aquilo não acabava e cada minuto era 1 hora e não acabava e a gente pensava, meu Deus, quando que isso vai acabar? Tiro e tiro e Quantos tiro. tiros ele deu? Então, a gente Uma foi base. falado depois que em torno de 450 disparos ele efetuou contra nós, né? Então é muita É coisa. bala, né? cara. É muita coisa, né? É bala. E a maioria deles certeiro, né? Ele era muito bom atirador, né? Ele tinha passagem por escolas ou como que vocês sabem que ele tinha preparo? Ele treinava em Ele- alguns clubes, né? É, porque as armas dele eram legais, né? Daí tu Aí é que descobriu tá. onde é que o cara... Mas aí Isso, desses clubes tinha o registro dele, no caso, sabia? tem tudo, né? Acaba, Tem, fica tudo, por até- ser arma de fogo, acredito que deve ter um controle sim, super... controle, tudo registrado. A quantidade de munição que tu compra também fica registrado, Entendi. tem limite, né? Mas, enfim, né? Foi uma série de fatores que aconteceram. E podemos dizer que essa foi a ocorrência, que podemos usar o termo assim, ver a morte de perto, ou teve alguma outra assim que tu possa dizer assim, que foi tanto quanto, né, que tu sentiu tanto, que poderia ser um momento que tá ali, em qualquer ocorrência, na verdade, tu tá pronto a matar ou morrer para defender um cidadão, cidadão de bem, né, defender a sua vida, né, mas essa foi a maior ocorrência que tu sentiu. Esse é o momento. Ou tô quase. Ou a morte passou perto. Sim, essa foi com certeza assim a maior. Tiveram outras, né? Mas assim, digamos, mais curtas, que acabou em segundos ou minutos. E essa se estendeu. E A mais longa. É a mais longa. E tu vê colegas ali baleados, mortos, né, ao teu lado, né? Digamos assim. E não poder fazer muita coisa, né? Tu não poder fazer nada e tu pensar, podia ser tu, querendo ou não, podia ser nós a primeira viatura, podia ser qualquer um outro, né? Então, realmente, essa foi, sem dúvida, a mais grave, assim, né? Mais marcante. E alguma ocorrência, assim, de salvamento que tu sentiu muito grato pelo teu treinamento, pela tua presteza, ou talvez não só contigo, mas tu participou, algum salvamento de algum bebê, alguma criança, algo que foi, tipo assim, valeu a pena eu todo esse tempo fazer o meu curso, entrar na brigada, vamos dizer assim, botar minha vida em perigo, largar minha família em casa, e só por isso já valeu a pena ter salvado essa situação. Sim, teve, como eu falei, 12 anos já, né? Então tiveram algumas nesses longos anos. Teve uma bem marcante na Lomba Grande, de um acidente de carro, né? Que a gente conseguiu resgatar uma menina. Teve bebês engasgados que a gente conseguiu levar a tempo para hospitais, né? Tiveram diversos. Teve um próprio colega em uma outra situação que sofreu um disparo de fuzil na perna e a gente conseguiu aplicar um torniquete e chegar com ele a tempo no hospital. Tiveram algumas, assim, que faz tudo valer a pena, né? Essa tu me contou do policial e do fuzil, foi aqui no batalhão até, né? Foi em Sapiranga, foi em Sapiranga. Então, isso que faz valer a pena, né? Tu ajudar sem olhar a quem, né? Digamos assim, e quem realmente mais precisa, né? Como crianças, idosos, isso sempre acaba marcando bastante, né? Teve um acidente que ocorreu, não sei se tu fez parte ou soube, Novo Hamburgo, sentido Sapiranga, não me recordo, eu acho que foi em Sapiranga. Um bandido em fuga bateu na traseira de um carro. Tava uma família dentro e o menino se feriu gravemente. Sim, eu Joaquim. lembro dessa ocorrência. Eu não estava, mas meus colegas lá da equipe da minha equipe de Força Tática lá estavam. Meus colegas estavam lá, foram lá ajudar. Inclusive conseguiram prender o indivíduo, né? Sim. Tava em fuga com o carro roubado. Isso aí. Ele era coleguinha do meu filho. E ele todos os dias, cara, esse menino, a minha esposa até tá ajudando a fazer um movimento, porque hoje ele está numa UTI móvel dentro de casa. Porque eles conseguiram tirar ele do hospital. Então ele está dentro de casa. A minha esposa também está ajudando a fazer um movimento para eles arrecadar dinheiro
porque hoje os pais são donos do próprio negócio e tá ruim deles conseguir tocar isso tudo, até que eles, né? E, cara, esse menino, todos os dias, quando eu ia entregar o meu filho na escola, ele vinha dar o sorriso dele para dar bom dia, cara. E não foi só comigo, os outros pais também comentaram. De ele vir receber os pais, cara. E o menino 3 anos, cara. Foi por causa de um vagabundo, cara. E daí imagina, cara. Sim. A profissão dos caras não é de barbada, cara. Não é de barbada. Mas então, Pierre, Nós temos que dar muito valor, cara. Já deixa aí essa questão, assim, para quem quiser continuar ajudando, porque ficou muito forte na evidência antes lá, todo mundo ajudando, né? Mas ninguém sabe, talvez, dessa situação que ele está e talvez, daqui a pouco, o pessoal que está olhando aqui o podcast pode contribuir, ajudar, alguma coisa assim. Eu vou fazer o seguinte, então, cara. É o Joaquim, só que eu vou, quando for editado, feito bem certinho esse vídeo, que for realmente ao ar, eu vou deixar um link abaixo do Pix, ou do e-mail, ou do contato da mãe do Joaquim, do pai do Joaquim, e vocês tentam conhecer bem certinho a história desse menino. Vocês vão ver que vai valer a pena estar ajudando essa família. Não, vamos fazer. Enfim. Cara, então Mas conta uma engraçada. Não, mas eu vou contar uma engraçada, então. Eu vou contar uma. Vou contar uma engraçada do. Se não, vai pra casa. Porque assim, esse negócio de brigadiano policial militar mulher é um negócio assim que, se tu for ver, há 30 anos atrás, eu acho que nem tinha, né? 40 anos atrás, vamos colocar 40 anos atrás, era, cara, muito raro. E aí eu lembro que, 97, 96, eu não sou velho. Gurizão, né? Nós tava eu, uns amigos meus, andando no centro de São Leopoldo. Cara, muito raro. Nunca tinha visto um policial militar. E a mulher tava andando um casal de policiais, assim. Casal, não era casal, mas um policial, um homem e uma mulher. E aí, daqui a pouco abordaram a gente. Nós tava em 3 gurias, assim, piá, né? Aí o Davi, nunca me esqueço, né? Uma mulher policial. Cara, tomou-lhe um tapão. Tomou-lhe um tapão, cara. Isso não foi no Brasil, né? Lá em São Leopoldo, na Rua Grande. E aí, cara, daí aquele negócio de dar o chute pra abrir as pernas do cara, eu nunca me esqueço dele. O cara deu um tapão. Por que tá dizendo isso aí? Tá dizendo? Não falei nada. Não, eu tô contando porque foi engraçado na época. Cara, só que nós se matávamos. Eu não apanhei, cara. Sim. Só ele que ficou se arriando, porque ela era mulher, né? E aí ela, pra mostrar serviço na época, tipo assim, porque também era mulher, né? Pra mostrar um pouco de serviço, pra mostrar a fragilidade, né? Mas tem um treinamento pra dar esse chute no calcanhar, alguma coisa especial? Isso tem no treinamento lá? Na verdade, ele não é um chute, tá? Não é um chute. Se algum dia foi um chute, não era pra ser. É o peso da bota. É o peso da botina. Tem uma técnica, assim, pra realizar a abordagem, né? Tu afasta as pernas, tu pode pedir pro indivíduo, afasta as pernas, né? E no momento que tu chega ali, tu calça pra fazer a revista, né? Mas não tem chute. Chute não existe, isso não foi no Brasil. Não, mas enfim, nessa época foi engraçado, assim, eu me lembro que a gente saiu dali porque eles fizeram abordagem, revistaram a gente, o policial, o homem, revistou eu e o outro camarada, e esse aí apanhou porque ele foi falar que era uma policial mulher e começou a rir, né? Tipo assim, uma policial mulher e tal. E aí, tipo, achando que era frágil, né? E aí, a mulher deu um tapão nele e abriu as pernas dele assim, mas meio que tocou no chão. Sei que a gente saiu dali, cara. Nossa, sério, quieto, né? Não falamos nada. Quando saímos dali, começamos a se arriar nele, cara. Nós andávamos de ônibus, centralão. Pegamos o centralão até Vila Teresa, lá em São Leopoldo. Cara, mas rindo dele, o cara tinha apanhado a mulher. Foi engraçado, né, filho? Acontece. Agora falando, me lembrei. Tinham roubado um carro, enfim, e fugiram, né? E entraram correndo, pulando o pátio. A gente foi de atrás. E aí, eu e mais um colega, e eles em 2 também, né? E aí um conseguiu alcançar e o outro seguiu correndo. E aí peguei aquele ali e digo, não, vamos correndo atrás, né? E o colega também. Fiz ele ir junto, né? E aí ele entrou num matinho assim, pequeno, só que fechado, né? Um matinho pequeno. E aí eu com aquele preso ali, entrou e o colega só que entrou no mato, não sabe pra onde é que foi, né? E aí eu com o preso ali, o colega apontou, pode vir, vem, perdeu. Daqui a pouco sai o cara com as mãos na cabeça do outro lado. Tá, perdi.
Essa foi legal. Tá perdido, tá preso, tá preso. Essa foi engraçada, né? Acontece. Enfim, né, cara? E assim, hoje o plano, tu tinha comentado até antes ali que hoje o plano mudou de carreira, assim, hoje não, mas na verdade pela legislação federal, né? Tu disse que tinha aposentadoria, a tua aposentadoria saía com 46 e hoje sai com quanto mais ou menos? Na verdade aumentou o tempo ali, a gente perdeu algumas licenças, né, que a gente tinha, e aí aumentou um pouco o tempo, tem alguns pedágios, né, quem já tá vai ter que pagar o pedágio, e quem tá entrando agora aumentou um pouquinho, né, no tempo. Então aumentou um pouquinho. Mas na verdade é uma legislação federal daí, né? Mudou aqui no Rio Grande do Sul e mudou em algumas outras Regiões. outras regiões também. Eu acredito que é federal. O que tu pode falar sobre o teu treinamento, como foi, e o que mudou, o que está mudando, e também qual é que é teu plano dentro da corporação, qual é que é teu sonho, cada vez crescer mais lá dentro, qual é que é as oportunidades que você pode ter, e fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, eu sempre fui uma pessoa assim, particularmente que gosta de ouvir os mais velhos, né? E então eu durante o treinamento eu sempre gostava de ouvir os veteranos, até porque a gente até falava aqui pro Lucas, a gente respeita muito os veteranos. Claro. A história da brigada não é à toa que a brigada tem quase 200 anos, porque os veteranos sofreram muito e carregaram, né, o peso, Claro. carregaram o piano, como a gente fala, honrando sempre a farda. Então, eu acredito que hoje em dia o que mudou assim um pouco que a gente vê é que tem alguns que estão entrando hoje que mais por um concurso qualquer, né? Não por aquele amor que a gente tinha, profissão. Não tenho vergonha de dizer que quando ingressei em 2012 na brigada, o nosso salário era R$ 1.300. O meu patrão que eu trabalhava na época falou, não vai, isso aí eu te pago aqui, fica. Eu trabalhava numa gráfica, né? Antiga Graça, hoje é Clipe, né? Fica aí com nós e tal. Seu finado João, tenho muito respeito também. Sim, ele teve um infarto, né? Fulminante. Pessoas muito queridas lá. Então, assim, era por amor, tem que ser por amor, né? E hoje em dia tá mudando um pouco, o pessoal entra mais por concurso, por uma estabilidade financeira, digamos assim, né? Isso a gente percebe que é uma mudança drástica, né? Mas a minha intenção, como eu falei, não me vejo fora da brigada. Tenho, sim, desejo de fazer outras coisas fora da brigada, sem sair da brigada. Meu foco é mais atuar paralelo, né? Com outras funções fora, mas nunca sair da brigada. E hoje, para te tornar oficial, tem que fazer um concurso também? É um concurso e tem que ser formado em Direito, né? Tem que ser formado em Direito. Formado em Direito, Eu sou formado em Educação Física, atuo junto à brigada na parte de aplicação de testes físicos. Legal. Mas a oficial daí tem que ser formado em Direito. E é um concurso também, outro concurso. Outro concurso. Mesmo tu já sendo da corporação, tem que prestar o concurso. E hoje, se tu quisesse, eu quero que eu tenha assim, a Brigada Militar, Polícia Rodoviária e tem bombeiros. Tudo fazem parte do mesmo guarda-chuva, né? Isso aí, E tu poderia trocar, eu quero ir para a Polícia Rodoviária, eu quero ir para o bombeiro. Poderia fazer isso? Os bombeiros não mais, agora foi dividido. Foi dividido? Os bombeiros não mais. Até teve ali uma época que tu podia fazer um curso e se eu quisesse ter ido para os bombeiros, era a última chance, digamos assim, né? E aí depois disso mudou. Aí a Polícia Rodoviária Estadual é a mesma coisa que a gente, né? Que cuida das rodovias. Mesma coisa, mesmo concurso, mesmo vínculo, mesmo salário, mesmo tudo. Quiser ir agora trabalhar na Polícia Rodoviária Estadual... Se tiver uma vaga, tu pode ir. Se tiver uma vaga, posso pedir transferência para lá, ou trocar com algum colega de lá para cá, enfim. Legal. Dentro da brigada tem várias funções, né? Assim como tem administrativo, enfermaria, parte de rua, enfim, parte das motos, dos cavalos, dos cachorros, enfim. Mecânica? Mecânica também? Hoje daí... É mais reduzido. Já tivemos mais no passado,
mas mecânica é bem reduzido. Mas a mecânica faz parte da brigada ou é terceirizada? Hoje em dia, 99% é terceirizado, né? A gente tem alguma coisa em Porto Alegre lá, mas bem pequeno mesmo. A gente tinha antigamente aqui em Novo Hamburgo, tinha mecânica onde colegas eram designados para cuidar das viaturas, né? É uma pena que isso acabou, né? Assim como outras colou coisas... o Giclê, como é que é do Tropa de Elite? Colou o Giclê, né? É uma pena, né? Assim como tinha o rancho, cozinha, que fazia comida e coisas, essas coisas foram ficando... Assim como tem a banda, como a gente falava, né? Então eu tenho que gostar. A Polícia Rodoviária cuida das rodovias, então tem que gostar daquela função para te querer ir para lá, né? Sim. A gente tinha um policial também que era da Polícia Rodoviária, que é bastante na loja, que ele era de Sapiranga também, agora em Araricá, talvez o Machado. Ah, sim. Conheço ele. E tem o Brandão, cara, que era um cara que ele é de São Leopoldo. É um brother também, cara. Pá, pensa num cara que eu admiro, assim. Ele já foi da Polícia Rodoviária, ele já foi motoqueiro da Polícia Rodoviária. Ele também tinha uma GSX 650F, moto bacana também. E ele até hoje continua vindo na loja aí, cara. A moto dele até, por sinal, tá aí na loja. Um abração, Brandão, gente finíssima, cara. Pensa no cara, gosto dele também, o cara... E tu vê que é um amor à farda, cara. É um cara que tem amor à farda, assim. Já foi da Polícia Rodoviária e hoje ele tá no... Ele mora em São Leopoldo, mas estava no ostensivo lá em Porto Alegre. Uma gente finíssima também, admiro bastante ele. E tinha um outro cara que... Cara, o Schneider também era da Polícia Rodoviária e ele era aquele cara que... Ele dizia que ele tinha nascido para aquilo ali, né, cara? Ele gosta de moto, até hoje tem moto, tem uma DL1000, uma V-Strom DL1000. Ele tinha uma Falcon, cara. Eu sempre conto essa história da Falcon, a Falcon ele me deu, cara. A Falcon 0 km, cara. Gente finíssima, cara. O Schneider, abração pro Schneider também. São os caras que eu admirava, assim, cara. Por isso que eu falo assim, e a gente sempre se deu bem até desde o início, porque eu gosto de conversar, cara, com vocês, assim, porque além de experiência de vida, os caras, cara, na maioria das vezes são pessoas comuns que nem nós, cara, e são gente boa que nem nós e estão ali para nos ajudar, nos auxiliar, né, cara? Então, enfim, Mas até te agradecer o teu serviço aí. Tá ali para nos ajudar e nos auxiliar aqueles que têm os olhos para isso. Porque senão eles estão para atrapalhar. Também, né? Que nem eu tenho... Não, em qualquer profissão, se tu pegar mecânico aqui na loja, quantos mecânicos já passaram? Tu vai ver, tem mecânico ruim, tem mecânico bom. Na maioria das vezes, a maior parte que veio trabalhar são mecânicos bons e tal. E em qualquer profissão tu vai ter as ovelhas negras. Sim. Sempre vai ter ovelha negra. Isso. Né? Exatamente. Mas a gente tem que diferenciar, né? Saber diferenciar isso. Né? Concordo plenamente com o que tu falou. Qualquer profissão vai ter sempre, né? E a gente vê toda hora os noticiários aí, tudo acontecendo, com médicos, com tudo. Todas as pessoas, às vezes, com muito estudo, né? Fazendo tanta coisa. Até agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando, conversando como realmente é a nossa vida, nosso dia a dia. Porque às vezes a população tem uma visão distorcida. Claro. Muitas vezes eles não sabem muita coisa que acontece. Assim, 2 pontos que eu queria falar contigo. Sapiranga ali, o nosso batalhão, para quem conhece, quem já viu, as garagens são abertas ali. Embaixo. Onde ficam as viaturas, E tem bastante viaturas. Tu passar lá agora, passa assim, tem bastante. Porque ali ficam viaturas do comandante, ficam as nossas, ficam as de Sapiranga, ficam algumas vezes que está em manutenção, fica tudo ali. Então o pessoal passa, tá cheio de viatura e às vezes não vejo o brigadiano na minha rua, sabe? Mas não sabe que às vezes falta efetivo, às vezes tem viatura estragada, sabe? É todo um sistema por trás. Claro. Né? Então, e que a gente é gente como qualquer ser humano. Sim. Tipo, a gente... Todo mundo o policial pode ficar doente. Pode ficar doente. Já quebrou uma escala. Claro, exatamente. A gente ouve também muita crítica. Nesse dia ali da ocorrência, claro, a gente não, né? A gente está acostumado, digamos assim. Claro. Mas assim, só para a população saber. Muita gente, às vezes, até não por mal, mas dizia assim, nessa ocorrência do atirador ali, nossa, tanto brigadiano, precisou vir 500 brigadianos para um cara só. O pessoal dizia, às vezes sem saber, né? Também não estou julgando, mas não entende que é a situação, como eu falei, foram várias, foi dificílimo achar o cara, pegar o cara e tudo, enfim, sabe? Então, outro ponto que eu sempre gosto de falar, até para quem está assistindo, o pessoal das crianças, não assustem as crianças com a polícia, pelo amor de Deus. A polícia está para ajudar.
bota o cinto, senão o pai vai ser preso. Tá, até certo ponto tu pode negociar com a criança isso, né? Mas o dia que a criança precisar se perder, enfim, acontecer qualquer coisa, que ela procure a polícia, né? Como um amigo, como um protetor, né? E realmente essa questão do cinto é muito importante. A gente pede que use o cinto, principalmente na criança. Não quer usar o cinto, mas na criança usa. A criança é um inocente, né? Não sabe, não né? sabe, né? Conversa, né? E trazer o lado bom disso aí. Explicar que a gente já conseguiu mudar muito. Isso era bem pior antigamente. Eu ia dizer. É. Isso vem mudando. E Melhorando. Mudando, né? E até mesmo, eu lembro, alguns anos atrás, tinha a questão do Proerd, né? Mas eu acho que deu uma baixada a questão do Proerd, ou ainda está na região aqui. Porque eu lembro que isso era muito forte. Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo. E fala um pouquinho, se tu tem um conhecimento sobre o Proerd, né? Isso é uma faixa bem interessante na educação dos pequenos, né? Sim, esse programa Proerd é um programa maravilhoso, né? Que atuam ali em séries iniciais. É onde a gente planta a sementinha, né? Os colegas que atuam no Proerd aí são sensacionais, porque ali tu vai mostrar o lado da polícia, tu vai ensinar isso que eu vinha comentando, de que a polícia é um amigo, que a polícia é um protetor, que a polícia está para ajudar, tá só para ajudar, na verdade, e mostra o caminho errado, né? O caminho das drogas, das coisas erradas, dos crimes, ensina a criança. Até porque hoje a gente não tem na nossa educação, nas escolas, um ensino sobre as leis. Claro. As leis, né? Que deveriam ter. E ali a criança tem o primeiro contato com o policial, ele vê, ele olha o policial armado, ele chega perto, ele conversa, ele vê que o policial é amigo, né? E ali nos anos iniciais, onde tudo acontece, e ali que é plantada a primeira sementinha, né? Onde há uma adesão muito grande da parte das escolas, porque é um programa maravilhoso, e se tem índice que muita criança se salvou muitas vezes de uma vida torta, claro, devido ao Proerd, né? Tem também as escolas cívico-militares, né? Que, se tu for ver os índices de educação, são os melhores, né, do país, são as escolas cívico-militares. Eu não sei como é que está no estado, se nosso estado chegou a aderir, teve alguma escola cívico-militar aí que a Brigada auxiliou, chegou a ter? Existe? Agora não vou saber te dizer as cívico-militares ao certo, mas a Brigada Militar tem escolas de Porto ensino, Alegre, né? Tem em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, tem por todo o estado. Legal. A escola Tiradentes, que é uma escola maravilhosa. E deve ser difícil o cara conseguir colocar lá pela tem uma quantidade, seleção, né? É como se fosse um vestibular, né? Tem uma provinha que as crianças fazem, mas assim, as notas deles no Enem, em vestibulares de universidades federais são altíssimas, né? São altíssimas, é uma escola maravilhosa. Assim como tem do Exército também, eu sei que eles têm escolas. Sim, é porque eu imagino isso também, né? Cara, onde tem regra, né? Assim, a pessoa fica instruída, né? E tem que existir regra. Onde não tem, onde é uma anarquia, ninguém vai aprender nada, né? Fica muito vago, né? Muito vago, né? Sim. A gente cansa de ir nas escolas aí por 90% é falta de respeito. Teve um aluno aí que esfaqueou uma professora, dois, né? Um casal de alunos aí. Imagina. Agora, hoje é quarta-feira, segunda-feira, lá no Sapiranga, no Genuíno, lá um aluno agrediu o diretor. Então, acontece a todo momento. Muitas vezes não é divulgado, né? Tu imagina isso eu sou mais antigo, acho que eu e o Lu somos mais antigos da sala. Cara, tu não consegue imaginar um troço desse na nossa época, quando a gente era piazão, cara. Não tem como tu imaginar tu agredir um professor, cara. Não, se eu chegasse a levantar a voz pro professor, eu já apanhava em casa, cara. Eu não peguei o tempo ainda da palmatória com aquela... Não, também não peguei, né, mas... Mas eu ouvia muito isso aí, e daí tinha a sala de castigo, o livro negro que tu assinava, então tinha toda uma história, todo um contexto que tu ficava meio que temorizado sobre isso, né? Mas depois foi se perdendo, né?
enfim, hoje tem outras questões sociais aí que envolvem, né? Os pais têm que trabalhar, não tem tempo para a educação. Naquela época, a mãe da gente ficava em casa, só o pai trabalhava. E minha mãe me batia mais do que meu pai, até eu começar... O cara começa a chorar, né? Começa a lembrar. Que aranha, cara. Pô, minha mãe batia assim. Pô, eu falei pro Pierre, cara, isso é um negócio sério, cara. Eu fui descobrir que a cinta, cara, que a gente usa na calça, que é pra segurar a calça com 12 anos. Com 12 anos, cara. Eu achava assim, ó, tu apanhava com aquela parte do couro, tu fez um negócio, o dia que tu fizer um troço muito pica, tu vai apanhar com aquele outro de ferro, né? Daí, pá, eu fui descobrir com 12 anos que era pro cara, que a cinta servia pra segurar a calça, cara. Eu olhei um dia meu pai com a cinta, daí que eu fui entendendo. Então... É que, na verdade, os pais estão já há um bom tempo estão transferindo a educação para os professores e depois, quando são mais adultos, para a polícia, né? Para a polícia educar. Então, estão transferindo essa educação que tem que ser de casa, vamos dizer assim, né? Eu ia dizer, aqueles que não são pais, né? Aqueles que não são pais, que tem que ser de casa, estão transferindo ali no primário, ali, né, para os professores e depois para a Brigada Militar, para a Polícia Militar, né? E tu sabe que já passei, e sempre conto isso, é muito triste tu ouvir, já passei, não foi uma nem duas vezes, chegar pai e mãe pedir assim, ó, pelo amor de Deus, policial, prende ou mata esse filho que eu não aguento mais. Um pai pedir assim, ó, pra polícia, mata ou leva meu filho que eu não aguento mais, é triste, sabe? Não é mais filho do cara, né? Tá tomado pela droga, né? Eu conheço triste. Eu estudei, inclusive, com o cara, e o pai dele era dos bombeiros de Novo Hamburgo. E ele chegou ao ponto de puxar e pensar, melhor dessa forma. Ah, que loucura. É triste, né? Triste. Ele estudou comigo, mas na época de escola ele já estava saindo do caminho, saindo. Depois que eu saí da escola onde eu estudava com ele, fui para uma outra, aí se ouviu falar cada vez mais, eu acho que foi amadurecendo, eu não sei, cada vez mais louquinho. Chegou um ponto que o pai dele esperou ele em casa, porque ele começou a roubar as coisas dentro de casa. Telefone e tal. E o pai dele esperou ele em casa, a oportunidade de, ó, cara, aqui é a capa. E é o que eu acabou de contar. Imagina, cara, um pai e uma mãe chamar um brigadiano e dizer, ó, por favor. Tá louco. É desesperador. Mas eu tenho uma história engraçada, mais uma. Posso contar aí bem rapidinho? Só se for engraçado. Tu tem que me fazer. A história engraçada é a seguinte, cara. Estavam 3 amigos andando na estrada, isso é verídica, né? Não é uma piada. Mas os 3 amigos estavam andando e meio entorpecido assim, né? E aí nisso passa, eu vi essa história, um cara contando de São Paulo, e aí num podcast também. E aí o cara passa uma viatura da Rota de São Paulo. E aí um deles fala assim, se os caras da Rota voltarem aqui, cara, eu quero ver se esses caras batem de verdade. Eu vou falar um negócio pra eles e os caras me bater e ver se eles batem forte mesmo. Os caras, tá de brincadeira. E nisso a Rota passou, freou e voltou a caminhonete. Mão na parede e tal. Daí os caras, mão na parede e tal. Os três ficaram na parede, daí foram no primeiro, foi no segundo. Quando chegou nesse terceiro, o cara não encosta em mim e dá um passo para trás. E aí o policial foi encostar, não encosta em mim e dá um passo para trás. Aí o policial, então, que palhaçada é essa? Tu sabe quem é meu pai? E aí o cara, daí recuou, né? E aí foi lá e falou com um oficial que estava dentro da viatura, né? Oficial, eu não sei quem é o pai do cara ali. Não sei se o senhor vai lá e conversa com ele, eu tô até com medo de revistar o cara. Aí o oficial chegou assim e ele já tinha se virado do paredão, né? Deixei o policial assim e bota a mão no ombro dele. E aí, meu, quem é o teu pai? É que eu não conheço meu pai. Eu queria saber se vocês sabem quem é o meu pai. Pode que daí sim, desse que os caras pegaram. Moeram ele a pau, cara. Moeram ele a pau. Que idiota. Essa foi boa. Não sabe quem é meu pai. Que eu tô procurando ele. Eu tô procurando desde quando eu nasci, né, cara? Putz, vida. Mas eu tenho mais uma. Aliás, vai perguntar são mais umas 2 ali. Fica à vontade. Eu ganhei de presente um PR. Um cacetete, aquele, né? E aí eu tinha um Uno e eu andava com esse cacetete, esse PR ali, eu acho que é PR, tem um outro nome, assim. Andava dentro do carro. E até eu tinha recebido de presente ele era
eu fazia serviço de informática, era um comandante ali de Sapiranga, major que tinha na época ali, e eu recebi de presente esse PR já, lógico, usado já, e eu carregava dentro do carro. Por várias vezes a Brigada Militar me parou nas blitz de rotina, e teve 1 ou 2 que fizeram barra para levar o cacetete, para levar, que eu não podia possuir ele dentro do meu carro. E aí a dúvida, né? Esse cacetete não é uma arma branca, ele não é uma arma de fogo, né? Ele é um bastão de defesa, mas não é uma arma específica da corporação, tanto que os seguranças usam também, até tem outros de ferro, né? E aí isso é permitido o brigadiano, o policial militar, reter esse cacetete? Qual é que é a situação nesse momento? E aí depois, o que é permitido eu ter dentro de um carro, transportando dentro de um carro? Um facão? Uma faca? Ela pode? Aquele mito de estar enrolado num jornal, embaixo do banco, me livra de alguma coisa? Ou eu ser um CAC e estar transportando no banco de trás ou no banco embaixo uma arma e eu estar me deslocando de um lugar para outro ou indo para uma sessão de tiros? 3 perguntas. Então tá, vamos dividir O cacetete, a arma branca e a arma de fogo. E o CAC também. O que que é? O que acontece? Se tinha realmente esse mito, né, muito grande de posso levar faca e enfim, porque antigamente a gente sabe, todo mundo andava armado e era mais fácil andar armado, enfim. Mas o que se tem? Tenho uma faca, tenho o teu bastão ali embaixo do banco e tu é abordado porque tu se envolve numa briga de trânsito e tu puxa o teu bastão. É diferente, entendeu? Realmente vai ser apreendido. Fora isso, tô com o meu facão no meu carro, embaixo do meu banco, tô indo para minha chácara. Tranquilo, entendeu? Tu é uma pessoa de boa índole, tu não tem antecedentes criminais, tu necessita uma ferramenta de trabalho, né? Até o teu bastão pode ser para uma defesa pessoal, por que não, né? Desde que tu não esteja cometendo crime nenhum, se envolvendo em briga, em vias de fato com ninguém, nenhuma rixa, que aquilo não seja utilizado para esse fim, é tranquilo, entendeu? É tranquilo. Já é diferente de uma arma daí. A arma dos CACs, como tu mencionaste, aí existe todo um regulamento, né? O CAC se ele está indo para o clube, ele deve levar a arma desmuniciada dentro do estojo, no porta-malas do veículo. Se ele tiver o porte para proteger o seu arsenal e a sua família ali, o seu deslocamento até o clube com as suas armas, aí essa arma que estiver lá mencionada no seu registro poderá estar anunciada na cintura. As outras armas que são para tiro esportivo, para caça, enfim, devem estar em estojos, né, guardadas devidamente. E vamos chutar que o cara não tenha essa arma, que era para estar no porta-malas, e ele estava com ela no banco. E ele foi assaltado e ele utilizou essa arma. Ele vai ser processado, vai perder essa arma também? Aí entra toda uma parte... Jurídica, vamos dizer assim, uma legítima defesa é uma legítima defesa. Agora tem uma legítima defesa duvidosa, já é diferente. O cara provocou, o cara que causou a briga, já é diferente. Agora, vieram assaltar ele. Daqui a pouco ele utilizou essa arma que ele tinha na cintura e acabou a munição, e ele conseguiu essa arma que deveria estar desmuniciada, pegar ela, municiar e usar aquela, que, enfim, não sei, pode acontecer. Aí usou em legítima defesa, possivelmente será absolvido, né? Enfim. Mas aí é toda uma questão. Também vai do delegado, do jeito que o delegado vai fazer a ocorrência. Isso, do juiz, como tudo vai se dar os fatos, né? É uma questão que já engloba mais coisas. Mas sempre é bom vamos dizer assim, numa abordagem, a pessoa que está ali
se identificar e também passar o máximo de segurança para a brigada militar que está abordando no momento, né? E passar o máximo de informações também nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Agora tu falaste assim o X da questão, né? Ah, eu sou gaúcho lá, ando pilchado, tô com uma faca na cintura. Avisa, ó, beleza, tô com mãos na cabeça, mas tô com uma faca na cintura, né? Tu vai conversar. A mesma a gente faz, a gente tá andando paisano aí e é abordado, ó, sou colega, tô com uma arma na cintura, do lado X, tal, 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 tal. Se identifica. E que muitas vezes as pessoas são abordadas. O que acontece? Muitas vezes vem informação para nós, ó, passou um veículo branco, não se tem o modelo, a marca, a cor, só se tem a cor. E justamente o senhor vem com a sua família nesse momento e aí a brigada te aborda. E aí tu não entende nada, a brigada pede, levante as mãos, saia para fora do veículo, com as mãos na cabeça, de costas para mim. E aí, muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, dizem, eu não sou vagabundo, eu não devo nada, eu não vou levantar minhas mãos. Entendeu? Vai prender vagabundo. Vai prender vagabundo em vez de estar me abordando. Exatamente. Então a gente pede, né? Mais uma vez aproveitando a oportunidade, que as pessoas entendam que a gente não sabe quem que a gente está abordando. A gente não sabe, não está escrito mais hoje, né? Na testa da pessoa. Então, seja cordial, que o policial com certeza vai ser cordial do outro lado, né? Assim, depois que eu te revistar, que eu ver que estamos todos em segurança, vai ser uma conversa normal, uma abordagem normal. A gente vai logo identificar que não é o suspeito, a gente vai te liberar, ou vai averiguar o seu veículo, enfim, que não tem nada de errado e vai ir. Assim como talvez tu poderia ter o teu carro furtado e tu gostaria que a brigada abordasse e recuperasse o teu bem, né? Ou os teus bens da tua casa, enfim, que estão... Sim, mas é um negócio que eu já te falei em outras oportunidades. Cara, eu prefiro te separar 10 vezes pela polícia militar, cara, do que separado uma vez por bandido. Exatamente. Mas, exatamente. Enfim, Igor, nós temos um quadro no Brasa Motoshop que se chama Brasa da Noite. E eu quero te dar a oportunidade de estar dizendo para nossa audiência aí algo que faça sentido na vida delas. Uma mensagem. Mande uma mensagem para as pessoas. O Brasa da Noite está contigo. Então, não só como policial, mas como pessoa, como ser humano, né? A gente tá aí diariamente nas ruas para... Pode ter certeza que se alguém não acredita muito na polícia, no seu trabalho, a maioria, risco dizer, para não 100%, mas praticamente 100%, todos os policiais estão para ajudar e aí arriscando, dando a vida para salvar pessoas que a gente não conhece, a sua família que pode estar nos assistindo, e pode ter certeza que a gente faz o máximo com os recursos que a gente tem. A gente tem toda uma questão política, enfim, por trás, de sociedade também, que influencia bastante, mas a gente está aí para ajudar da melhor maneira. Então, como eu falei antes, já peço a compreensão de todos, uma abordagem, né, converse, que a abordagem vai ser tranquila, se o senhor estiver tranquilo também, eduquem seus filhos da menor maneira possível, trazendo sempre o policial como um amigo, para que quando aconteça alguma coisa, seu filho vá procurar ajuda da polícia. Enfim, respeite ao próximo, né? O respeito ao próximo já ajuda demais. Uma simples... todo mundo aqui é ser humano, eu vou fazer uma festinha lá em casa, eu vou ligar um som mais alto. Eu aviso o meu vizinho. Se eu não quero convidar ele, eu aviso ele. Vou aumentar meu som hoje. Tudo bem, se ficar ruim, o senhor me avisa. Tranquilo, tranquilo. Essa cordialidade, esse respeito, essa educação, né? Que com certeza a polícia vai estar aí para ajudar. Agradeço
mais uma vez o convite aí do pessoal, poder expor um pouquinho aí da nossa vivência, da nossa vida. Muito obrigado. É isso aí. Igor, queria te agradecer então aí também pela tua presença, pela tua disponibilidade. Te agradecer também pelos teus serviços prestados na sociedade aí, cara. Obrigado por isso também, por dedicar a tua vida a isso, né? Não só o teu tempo, mas a tua vida, né? Tua família. Enfim, te agradecer por tudo isso. E com certeza vão ter outras oportunidades para te trazer aí também, conversar mais um pouco. E é isso aí. Pierre, quer fazer Queria agradecer pelo Igor ter aceito o convite, ter parado a vida dele para ter vindo aqui e contar um pouco da profissão aí de brigadiano, de como que é estar defendendo uma sociedade. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar crescendo. E se você conhece alguém que possa estar nessa mesa compartilhando as histórias para a gente estar aprendendo com essa pessoa e vocês também, deixe o nome na descrição que a gente vai estar procurando essa pessoa aí para estar trazendo aqui nesta mesa. Eu vou deixar na descrição do vídeo os Cavaleiros de Aço, para você estar acompanhando, que eu acho que é bem interessante, para você estar acompanhando isso em formas de vídeo, como que é o trabalho desse pessoal. Vou deixar na descrição também sobre o Joaquim, porque... e o Instagram também do Igor, vamos deixar aqui embaixo, se vocês querem conhecer mais sobre essa pessoa aí. É isso aí. E é isso aí. É isso aí então, pessoal. Curta, compartilha, deixa seu like, ajuda a gente a manter o canal. É isso aí, tá bom? Valeu! Valeu, Igor. Show de bola. Obrigado.